Olá, e aí aluna, como é que tá? Tudo bem? Antes de iniciar a aula, eu quero fazer uma pergunta importante. Como é que tá a tua rotina de estudo? Eu espero que você esteja separando um horário para você estudar, um horário com tranquilidade, com sossego, para que você possa assimilar bem o seu assunto. Espero que você não esteja acumulando atividade, nem acumulando estudos, tá bom? Faça tudo nos prazos corretos, não deixe nada para a última hora. É importante que você cumpra bem os prazos para que você não se enrole e depois queira fazer material na última hora, atividade na última hora e fica ruim, sobrecarrega você, sobrecarrega o professor e não fica bacana. Então, separe um horário, estude direitinho, faça tudo nos prazos que a gente pode, com certeza, fazer um bom trabalho juntos, tá bom? Nós vamos iniciar um assunto novo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento, tá? Nós vamos entender o que foi o Renascimento, nós vamos entender a importância do Renascimento não só para a arte, tá? O Renascimento não foi um movimento não só importante para a arte, mas um movimento político, foi um movimento que mudou o destino, mudou a rota do planeta Terra por completo. Ele não impactou apenas na arte, mas também na economia, mas também na política, mas também na educação. Ou seja, o Renascimento foi um movimento importante que tomou uma proporção muito maior do que se esperado. Mas antes do Renascimento, nós vamos entender um pouquinho a Era Medieval, que foi a era que antecedeu o Renascimento. E nossa aula de hoje, ela vai justamente falar sobre essa era medieval, sobre esse medieval, né? E vamos entender o que foi a arte medieval. Vamos juntos? Deixa eu dividir minha tela com vocês aqui com o meu slide para a gente iniciar a nossa aula. Idade Média e o Renascimento. Vamos lá. Vamos falar sobre a arte medieval, como eu havia dito, certinho? A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média, século V ao século XV, tá? O que foi a Idade Média? Você já deve ter visto com certeza nas aulas de história. No século V, nós temos a queda do Império Romano, beleza? Nós temos a queda do Império Romano no século V, nós temos aí o cristianismo, né, que já era um movimento muito forte. O cristianismo eram aqueles que imitavam a Cristo, né, aqueles que seguiam a doutrina que Cristo havia pregado no primeiro século. E com a queda do Império Romano, o cristianismo chega em Roma, toma uma proporção muito grande e nós temos aí a Igreja Católica no século V que toma o poder hegemônico de tudo. Né? E quando a gente fala em poder hegemônico da Igreja Católica, né, na era medieval, na Idade Média, não é só religioso, mas é econômico, financeiro, político, educacional, saúde, ou seja, a Igreja Católica mandava em tudo, e literalmente tudo, durante o século V até o século XV. E nós conhecemos este período como Idade Média. Está associada à religiosidade, uma vez que nesse período a igreja tinha grande poder de influência na vida das pessoas. Como eu acabei de dizer, a Igreja Católica ela influenciava todas as áreas do planeta. Assim, o teocentrismo, Deus como centro do mundo, foi a principal característica da cultura medieval. Qual é a principal característica da arte medieval? A principal característica da arte medieval é Deus como centro de tudo, tá? Teocentrismo. O que é o teocentrismo? É o Deus no centro. É Deus como molde para tudo, Deus como base para fazer qualquer coisa. Essa era a ideia da Idade Média. Então a arte medieval, ela automaticamente vai estar completamente ligada a Deus, completamente ligada à religião. A sociedade medieval estava impregnada pelos valores da religião católica. Professor, e outra religião não tinha. A única religião era católica, não se podia, não existia outra religião, a Igreja Católica mandava em tudo, então a sociedade medieval era a sociedade católica. A concepção de mundo da época era dominada pela figura de Deus
como centro do universo e a medida de todas as coisas. Assim, a igreja, como representante de Deus na terra, tinha poderes ilimitados. Como Deus era o centro de tudo, como era Deus o molde para tudo, então a gente tinha a palavra de Deus como a palavra soberana. E quem era a palavra de Deus na terra na época? A igreja. Então a igreja tinha a palavra soberana, tá? A arte medieval foi uma arte essencialmente religiosa, marcada pela construção de templos, igrejas, mosteiros e palácios. Ela se desenvolveu em um momento que a Igreja Católica influenciava, supervisionava e filtrava todas as produções científicas e culturais. Portanto, a arte medieval teve o papel de aproximar as pessoas da religiosidade. Isso aqui é interessante. Nada era feito, nada era exposto, nada era produzido se antes não passasse pelo crivo da igreja, ou seja, se antes não passasse pela autorização da igreja. A igreja supervisionava tudo, a igreja observava tudo e nada era exposto se a igreja não autorizasse. Então, se alguém quisesse fazer algum tipo de arte, se alguém precisasse produzir alguma coisa, era a igreja que determinava o que fazia, o que saía e como saía. Tanto que um fato interessante na arte medieval é que nós não temos assinatura de algum autor da época. Por que nós não temos assinatura de algum autor da época? Porque de acordo com a ideia medieval, de acordo com a ideia deles, quem fazia a arte, quem preparava aquilo não era o ser humano, era o próprio Deus. Como era o próprio Deus quem fazia, como era o próprio Deus quem preparava, não tinha assinatura humana. Então a gente não tem registro de quem preparou tal coisa, de qual artista fez tal imagem, qual artista pintou tal quadro, porque Deus era o autor. Como Deus era o autor, no artista não recebia seus créditos. E a igreja tinha que, obrigatoriamente, supervisionar e a igreja é quem aprovava o que saía ou não. A arte medieval foi marcada por dois estilos artísticos, tá? O românico e o gótico. Nós temos a Idade Média, a Era Medieval, né? Do século V ao século XV. E nesse período nós temos divididos em duas partes. Um período artístico chamado de período românico e um período artístico conhecido como o gótico. Nós vamos entender o que foi o românico e o que foi o gótico. Vamos iniciar pelo românico. Predominantemente entre os séculos V e o IX, o estilo românico prevaleceu na Alta Idade Média e recebeu esse nome porque estava associado à cultura romana, românico. Então, estilo românico, Alta Idade Média, século V ao século IX. As construções deste estilo revelavam o intuito principal de defesa, tanto as igrejas quanto os castelos. Com suas paredes grossas, a ideia era que tanto os palácios quanto as igrejas deveriam ser fortes e resistentes. Tá? Então, do século V ao século IX, como eram as construções? Você já deve ter visto, com certeza, alguns filmes de época. Aqueles filmes medievais, geralmente tem aqueles dragões, aquelas coisas, né, que povoam aí o imaginário do ser humano. Você pode observar os castelos como são, né, as igrejas como são. São paredes muito grossas, são tijolos imensos. E não são construções tão altas, são mais baixas. E o mais interessante também é que não tem janela, não tem tanta entrada de luz. Por quê? Porque eles privavam pela segurança. Vamos supor, alguém atacou a igreja, alguém lançou um ataque sobre um castelo, sei lá como fosse na época. Então eles tinham paredes grossas, paredes firmes que pudessem suportar tudo isso. Presentes principalmente no interior das igrejas e catedrais, as pinturas e esculturas românicas tinham temática essencialmente didático-religiosas, com produções voltadas para adornar os templos, bem como para instruir sobre os princípios da fé católica. Primeiro ponto, você entende o que é adornar? Você sabe o que é um adorno? Por exemplo, a mulher. A mulher, quando ela fura a orelha, ela coloca um brinco. O brinco dela é um adorno. O que é isso? É um enfeite. Né? Você colocou um colar. O seu colar é um adorno, é um enfeite.
Então, a arte medieval dentro das igrejas, dos castelos, tinha a intenção de enfeitar. E a intuito, além de enfeitar, também instruir sobre os princípios da fé católica. Ou seja, toda e qualquer arte que fosse produzida, ela tinha um fim, ela tinha que ensinar a fé católica. Ela não podia ter um outro meio a não ser este, seja pelos menestréis no canto, sejam pelos teatros que eram apresentados, né, durante as celebrações, pelas pinturas, pelas estátuas, as paredes, tudo que acontecesse era para ensinar a fé católica. E nós temos agora a arte gótica, né? Ela vem para a Baixa Idade Média, nós vamos entender o que foi a Baixa Idade Média e o período ao qual ela corresponde. Apresentando mais leve e abertura, a arte gótica marcou o período da Baixa Idade Média, compreendido entre o final do século VII e o século XV. Então, a Alta Idade Média pega o início, tá, da Idade Média, e a Baixa Idade Média ela pega agora a segunda parte do século VII ao século IX. O estilo gótico apresentou uma arquitetura com edifícios mais altos e mais extensos. Lembram que eu falei que a gente via lá em filmes da arte românica, castelos mais baixos, templos mais grossos? A gótica vem fazer um contraste completamente diferente a essas construções. Ela traz arquiteturas mais altas, né? Arquiteturas maiores. A arquitetura das igrejas, dos castelos, das catedrais, dos mosteiros, elas seguiam sempre o mesmo padrão. Tá? Era construída sempre da mesma forma. Todas eram construídas em formato vertical. Vertical para cima, horizontal assim. Então todas eram construídas em forma vertical, com paredes mais finas, diferentes da românica, que eram paredes mais grossas, com aspecto mais leve, grande número de janelas, diferente da arte românica, né? A gente tinha pouca incidência de luz, então a gente tinha ambientes mais escuros, ambientes mais tenebrosos. Agora a gente tem a arte gótica com mais luz, com mais abertura, com mais iluminação dentro dos ambientes. Grande número de janelas, torres em formatos de pirâmides e arcos de volta quebrada e ogivas. As construções elevadas e a verticalidade se tornaram as principais características do estilo gótico. Esse aspecto revelava a força da religiosidade. Olha que pensamento interessante eles tinham. Pois a ideia era de que quanto mais alto a construção fosse, quanto mais alto ele estivesse naquela construção, mais perto ele estaria de Deus. Tá? Então a arte gótica ela traz construções mais altas, traz castelos, igrejas maiores, para que eles pudessem ficar mais no topo. E quanto mais alto ela estivesse no pensamento deles, mais próximo ela estava de Deus. Então a arte gótica ela trouxe mais leveza, a arte gótica trouxe mais clareza, foi uma arte mais leve, mais suave e que tentava aproximar mais de Deus. E não se preocupou mais tanto com a defesa, se preocupou mais com a beleza. A arte romântica se preocupava mais com a defesa e não ligava tanto para o estético. A religião, o temor a Deus e o medo do juízo final foram temas que fizeram parte da história medieval. Quando a gente fala em teatro, era muito comum na era medieval os teatros durante as celebrações, tá? As missas. E qual era o tema desses teatros? Era sempre juízo final. Era sempre fim do mundo. Era sempre medo. As pessoas na época da Idade Média tinham muito medo, né? Porque a igreja às vezes assustava um pouco em alguns pontos. Marcada pelo teocentrismo, já sabemos o que é teocentrismo, Deus no centro de tudo. Com a concepção de Deus como centro do universo, a cultura medieval foi a mais pura expressão de fé. Por que a cultura medieval foi a mais pura expressão de fé? Porque só falava de Deus. Como era uma cultura que só falava de Deus, era uma cultura que expressava literalmente a fé. As catedrais foram os mais importantes centros de produção e preservação cultural entre os séculos V e o XV.
Os mosteiros e igrejas eram principais centros difusores da religiosidade e da cultura da época. Eles guardavam relíquias de alguns santos e alguns desses lugares se tornavam locais de peregrinação. Tá? Então eles pegavam, pô, a igreja ela viveu muito tempo na época da medieval mesmo, com alguns pedaços de madeira que eles falavam que era da madeira que Cristo foi crucificado. As pessoas iam de longe para poder visitar aqueles lugares, para poder tocar naquele pedaço de madeira. Então, acabou virando lugares culturais, né? As pessoas visitavam, eram protegidos ali e assim funcionava. Na Idade Média, as pessoas mais instruídas pertenciam à Igreja Católica, que controlava grande parte das atividades artísticas, literárias e intelectuais da época. Desse modo, a Igreja mantinha o controle da leitura e da escrita, usando como forma de manter o seu poder e doutrinar as pessoas, impedindo que pensassem diferente dos seus dogmas. O ser alfabetizado na época não era comum. Alfabetizado era só aquelas pessoas que tinham mais poder e essas pessoas automaticamente faziam parte da igreja. Então só eles sabiam ler. Então eles usavam disso para poder dominar, né, e assustar a sociedade medieval. Nós vimos um pouquinho sobre como foi a arte medieval, como foi a arte na Idade Média. Nós podemos conhecer o que foi o teocentrismo, nós podemos entender qual foi a importância do teocentrismo, e isso vai nos abrir campo e abrir margem para agora conhecermos o antropocentrismo. Olha eu falando difícil. O que foi o antropocentrismo? O antropocentrismo foi justamente o oposto do teocentrismo. Na Idade Média, teocentrismo, Deus no poder. Nós vamos ver na próxima aula agora o que foi o Renascimento. O Renascimento traz como principal característica o antropocentrismo. Deus sai do centro, Deus deixa de ser o molde para todas as coisas, e agora quem passa a ser o molde de tudo é o homem. Antropocentrismo é o homem no centro de tudo, o homem como molde para tudo. Nós vamos entender como isso se deu, como Deus saiu do centro, como Deus deixou de ser o molde de tudo, para o homem agora passar a ser o centro e o molde de tudo. Nós vamos entender nas próximas aulas como a Igreja Católica perde o seu poder, né, e como o Renascimento se deu justamente nesse momento em que a Igreja Católica perde o seu poder hegemônico e nós temos aqui o que nós chamamos e conhecemos como Reforma Protestante. A partir daí, vamos conhecer alguns autores, alguns artistas, alguns autores do Renascimento, entender muita coisa legal. Se você não entendeu, eu te aconselho a voltar ao início, assista esse vídeo mais de uma vez se for preciso, tá bom? Para que você possa ter total entendimento do assunto. Se você assistiu 2, 3 vezes, ainda não, alguma coisa ficou obscura, me mande uma mensagem, né? Tire sua dúvida lá comigo, eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida e te ajudar a entender o seu assunto. Não deixe nada para a última hora, faça as atividades todas no prazo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você assistiu esse vídeo, mas qualquer coisa, tamo junto, tá bom? Valeu, galerinha!